Olá, professora. Eu sou a Andréa Bela, PEC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Norte 2 e estou aqui para gravar o segundo vídeo aqui sobre História e Geografia, né, nos materiais digitais aí do estado de São Paulo. Então vamos nessa. Bom, aqui eu trago uma citação do Mia Couto, que é: este continente é, ao mesmo tempo, muitos continentes. A cultura africana não é uma única, mas uma rede multicultural em contínua construção. Dessa frase do Mia Couto já dá para entender que a África não é só um continente, né? Ele é um continente formado por diversos países e com culturas completamente diferentes. Mas há um ponto que é muito constante dentro desse continente maravilhoso, que é a oralidade, né? Então, ela é uma tradição cultural que desempenha um papel crucial na preservação da identidade cultural, na transmissão de histórias de ancestrais, na educação das gerações mais jovens, né? Então, a oralidade é uma forma de comunicação tão sofisticada que ela engloba uma variedade de formas artísticas e narrativas. Então, ela inclui contos, mitos, lendas, poemas, provérbios, canções e rituais. A oralidade africana, ela é especialmente significativa, porque muitas culturas africanas, elas não tinham tradições de escrita, ou se tinham, eram muito limitadas, então não era todo mundo que escrevia, né? Então por isso que essa forma de comunicação ficou tão intensa no continente africano e é até hoje muito importante, né? Essa oralidade, né, levou as sociedades a desenvolverem maneira mais eficaz de transmitir as informações através da linguagem falada, né? Então, através da oralidade, as culturas africanas elas conseguiram preservar a sua história, os seus valores, os seus conhecimentos, mesmo em face das mudanças sociais, políticas e econômicas, né? Então, os anciãos, frequentemente, eles desempenham um papel central na transmissão da oralidade, pois eles são os detentores do conhecimento acumulado ao longo das gerações, né? Então, as suas histórias e ensinamentos são passados para os mais jovens através de rituais, cerimônias e narrativas compartilhadas. Além disso, a oralidade africana muitas vezes se conecta profundamente com a música, com a dança e outras formas de expressões artísticas, criando uma experiência cultural rica e envolvente também. É importante se ressaltar, né, que a oralidade africana ela também enfrentou desafios ao longo do tempo, como a colonização europeia e as influências da globalização, de um mundo globalizado, né? A introdução da escrita e a adoção de línguas estrangeiras impactaram a forma como as histórias e os conhecimentos eles eram transmitidos. No entanto, muitas comunidades africanas elas continuam a valorizar e a preservar a tradição oral como parte fundamental da sua identidade cultural. Então, essa tradição cultural, né, tradição oral, ela é tão intensa, que existem os griots, né? Então, os griots, eles desempenham um papel fundamental na preservação e na transmissão da tradição oral em muitas culturas da África Ocidental. Os griots, eles são agentes dessa tradição oral, sendo os contadores de histórias, músicos e preservadores da memória coletiva nas suas comunidades, né? Então, eles transmitem histórias de conhecimento, preservação da identidade cultural, contação de histórias através da música e da poesia. Eles utilizam muitos instrumentos musicais, né? Eles são contratados também para passar essa mensagem oral, essas transmissões mesmo orais, né? Eles trabalham também com as linhagens familiares, eles estabelecem conexões sociais dentro das comunidades,
contribuindo para uma ascensão de pertencimento, né? Eles são fonte de aconselhamento e educação, porque eles compartilham sabedoria, eles oferecem conselhos e ensinam lições importantes por meio das suas histórias e suas narrativas, né? E eles também adaptaram as questões das mudanças, né? Sobretudo com o advindo da tecnologia, da internet, você consegue ver diversos contadores de histórias, diversos griots, com canais na internet contando as suas histórias, a sua ancestralidade, né? E eles conseguiram fazer isso e conseguem manter a sua cultura, né? Amadou Ampateba, ele escreve uma coisa muito importante, né? Na África, cada velho que morre é uma biblioteca que se queima. Então, ele era um historiador e etnólogo, né, de referência em tradição oral do Mali, né? Então, ele que trouxe essa questão da oralidade à tona, foi ele que trouxe isso para o mundo, né? Principalmente aqui para o Brasil, nas suas pesquisas, né? Ele falava muito sobre isso, a sua principal temática tinha a ver com a questão da oralidade, né? Então, para vocês perceberem essa questão do ancião, a questão das pessoas mais velhas, a importância que elas têm para a cultura, a importância que tem da sabedoria que eles trazem nas suas histórias, eles renovam, né? As histórias quando eles passam de geração para geração, é uma história que nunca morre, né? A gente vê muito isso nas religiões de matriz africana, né? A Umbanda, o Candomblé trazem muito dessas histórias, né? A oralidade para eles é muito importante. Tem muitas coisas que não são registradas por escritos, que você percebe que um passa para o outro, né? Então você tem essa relação da oralidade, né? As religiões de matriz africana trazem muito isso. E a figura do mais velho como sendo alguém importante, como tendo uma fala importante, né? Eu acho que isso é maravilhoso a gente aprender com eles, né? Porque em muitos momentos aqui no Brasil a gente esquece da importância que tem o idoso, né? Da importância da vivência que ele tem, né? E é uma coisa que não acontece na África. Eles valorizam muito essas histórias e esse conhecimento, né? Essa questão do pertencimento, do coletivo, isso para eles é muito importante e muito diferente da gente aqui no continente sul-americano, né? Aqui eu trago 3 sugestões de vídeos, né, falando sobre os griots, né. Os 2 primeiros aqui dá para ser utilizado em sala de aula com os alunos do 5º ano. E eu trago o 3º vídeo aqui, na verdade, fala sobre a questão da oralidade e da ancestralidade africana, né? É mais um vídeo para o conhecimento do professor, para o professor estudar um pouco mais, entender a grandiosidade que é a oralidade, né, para o povo africano, entender toda essa relação. Então, nada melhor do que uma moçambicana falando sobre essa questão. Então, por isso que eu trago esse vídeo aqui para vocês. Bom, ainda nessa questão da oralidade, né, da questão das lendas africanas, eu deixo aqui uma dica de um filme chamado Kirikou e a Feiticeira, né, que é um longa-metragem franco-belga de 98, mas eu acho que é uma das produções que mais remetem, né, à forma de se contar uma lenda africana, e é uma forma animada, né, um desenho, né, que é muito raro a gente ver isso em desenho. A gente até tem histórias, né, de lendas, mas eu acho que foi o primeiro filme que se fez em cima de uma lenda africana, né? Então é um excelente desenho, ele é muito diferente de tudo que a gente já viu aqui nas histórias hollywoodianas, né? Os desenhos norte-americanos, ele é muito diferente, o olhar que você tem, né, para
para essa lenda africana, eu acho que vale a pena aqui como uma sugestão também. Mudando agora um pouco de assunto, a gente saiu lá de história e viemos agora para geografia. Mas, Andréia, o que nós vamos falar nessa aula aqui, né? Que está constando aqui como aula 22, mas na verdade é aula 2, né? Falando sobre o crescimento das cidades. Então, a ideia é essa mesmo. Como é que as cidades cresceram, como é que elas foram conduzidas, né? Como é que saiu da zona rural e foi para a cidade, o porquê, né, dessa mudança, é isso que essa aula vai falar. Nesse slide aqui, como eu estava falando para vocês, né, que vai falar sobre essa intensidade no aumento da população urbana em relação à população rural, tudo, e ele traz aqui no cantinho um gráfico, né? Que eu vou apresentar ele no próximo slide para a gente conversar um pouquinho sobre os gráficos. Eu acho que isso é importante falar para vocês. Eu até tirei aqui a minha imagem para ficar somente essa parte, né, desse gráfico, da leitura desse gráfico, né? Então aqui é um gráfico sobre a porcentagem da população que vive em área urbana por região em 2015. Então ele traz um gráfico em barras, né? Falando da totalidade do Brasil, quanta porcentagem no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, Norte e Nordeste. E aqui ao lado ele traz então o mapa do Brasil justamente com as regiões. Então, na verdade, é que ele traz duas informações, o gráfico e a leitura também do mapa, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das características dos gráficos, como que eles aparecem, né? Que informação que eles trazem, e a gente vai discutir isso um pouco ao longo desse capítulo aqui, para a gente poder conversar um pouquinho mais com os nossos alunos. Então, como que são essas leituras de gráficos, né? Aqui a gente tem um outro gráfico, que é um gráfico de linha. O gráfico de linha é utilizado mais quando nós necessitamos informar a evolução, os dados em continuidade. Então, por exemplo, aqui nós temos a população rural e urbana em Maringá, no Paraná, né? De 1950 até 2000. E o número de habitantes. Então, eu consigo saber quem foi mais para a zona urbana e a zona rural, né? Então, a gente percebe o declínio, né, da população rural. E isso você consegue verificar nesse gráfico de linha, né? O gráfico de barras, que foi justamente aquele, né, que a gente mostrou anteriormente ali, falando sobre as regiões brasileiras, né, junto com o mapa, qual é a principal característica? Ele mostra a quantidade de forma clara, em correspondência com o ano indicado ou o território. Os dados em si, eles são independentes. Então, aqui nós temos o volume de chuva em um determinado período em um dado lugar, que são os totais pluviométricos em Maringá, também no Paraná, no ano de 2001. E aí ele fala dos meses, né, de janeiro a dezembro e a quantidade em milímetros de chuva, né, que teve nesse espaço de tempo. Então, perceba que essas informações, vocês fazem uma comparação, né, você consegue fazer uma comparação visual aqui mais clara, né, quantitativo. E nós temos os gráficos de setores, que também são conhecidos como gráfico de pizza. Essa aqui é a melhor imagem para dados proporcionais. Então, por exemplo, aqui nós trouxemos esse exemplo que é empresas em Maringá por setor. Então, serviços, comércio e indústria. E você consegue fazer essa comparação de maneira mais fácil com dado proporcional. Então, os dados que eu trouxe aqui falando um pouquinho sobre os gráficos, né? Tá nesse livro aqui chamado Alfabetização Cartográfica e a Aprendizagem de Geografia,
da Elza Yasuko Passini, da editora Cortez. É um livro que tem me ajudado bastante a entender essa questão da cartografia, como que os alunos enxergam até determinado momento um mapa, o que você consegue extrair, né, da compreensão do estudante, e é isso que tem me ajudado bastante para gravar os vídeos para vocês, né? Então, essa interpretação, essa leitura dos gráficos, né? Tem a leitura elementar, que é cada componente que constitui a informação é lido de forma isolada. Então, é aquele que ainda não tem uma compreensão total do gráfico, do que ele está lendo no gráfico. Você tem o nível intermediário, que são os elementos, eles são associados e classificados. E você tem o nível avançado, que é onde você tem uma síntese, uma visão do conjunto da organização de todos os elementos. Então, como que eu avanço os níveis de leitura? Na realidade, você precisa insistir com o aluno para ele observar um gráfico, né? Comece com gráficos mais simples, vai sofisticando esses gráficos, mostrando diferentes gráficos, que nem a gente viu, o de linha, o de barra, formato pizza, dependendo da informação que você quer passar, mas que ele tenha conhecimento desses gráficos, né? Ainda na leitura de gráfico, quando a gente fala de gráfico, tem alguns dados que são extremamente importantes no gráfico, que é o título do gráfico. Então, ele precisa ter um título para você ter a compreensão do que esse gráfico está falando. A fonte, então, da onde foi extraído, vocês viram lá no primeiro gráfico que nós estávamos tendo a fonte lá como o IBGE, os números, né, e as legendas. Então, você precisa de toda essa leitura, não é simplesmente apresentar um gráfico, mas é entender, interpretar esse gráfico com todas as informações. Não é só o gráfico em si, mas a legenda, o título, toda essa compreensão global do gráfico. Em geografia, em história, um outro elemento que é muito importante são as tabelas, né? As tabelas, normalmente você tem até uma tabela aí do lado, um gráfico, né? Tem alguns exercícios que se apresentam assim também, né? Então, também o título, o subtítulo, o cabeçalho, o corpo, a fonte, da onde foi extraído essa tabela. Então, tem toda essa informação dentro das tabelas. Nós utilizamos também uma maneira bem moderna de apresentar um conjunto de dados, né, que são os infográficos, né, que são junção das palavras info, informação, e gráfico, que é desenho, imagem, representação visual. Ou seja, um desenho ou uma imagem com auxílio de um texto, né, informando sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com texto. Então, você auxilia o leitor com as duas informações. Então, eu apresento aqui para vocês alguns exemplos que eu observei na prova paulista do segundo bimestre. Aqui é a questão 21 da prova de língua portuguesa e ciências, né? Que ele apresenta um infográfico. Então, eu tenho quem gasta mais água, né? E aí eu tenho aqui um comparativo. E perceba, eu utilizo texto, mas eu utilizo imagem, mas eu tenho um gráfico aqui me apoiando nessa leitura. Então, quanto mais vocês trabalharem com gráficos, infográficos e tabelas com o aluno, mas não só isso, uma coisa que é fundamental em geografia também, o uso dos mapas e da interpretação dos mapas também, né? Quanto mais o aluno se apropriar dessa linguagem, eu vou ter maiores resultados na prova paulista também, né? Porque é uma linguagem que vem sendo colocada na prova e que o aluno precisa compreender. Aqui também são dois exemplos, agora na prova de geografia e história, né? Que é na prova do segundo dia. E aí eu tenho a expectativa de vida ao nascer em 2017. Aqui eu tenho um mapa
E eu preciso me atentar às informações que são trazidas nesse mapa, né? Essa interpretação. E do lado, na questão 23, eu tenho um infográfico, que eu tenho um mapa e eu tenho outros textos ali colocando, ressaltando informações importantes sobre as principais atividades econômicas da região norte. Então, ele traz o mapa da região norte e eu tenho umas figuras e um texto para conseguir compreender. Então, trabalhar isso com o estudante do quinto ano é fundamental, né? Ele precisa ter esse conhecimento dessa gama e dessa variedade existentes de mapas, infográficos, gráficos, tabelas. Então, você precisa trabalhar isso com o seu aluno, para que ele possa ter uma compreensão vasta do assunto que você está trabalhando com ele. Aqui dentro da aula 2, né, de geografia aqui também, ele passa esse vídeo, né, que é feito no Google Earth, né? Na próxima tela, eu coloquei um vídeo para vocês de como que é feito isso dentro do Google Earth, para que vocês também possam fazer, de repente, mostrar outras regiões. Então, eu mostro um pouquinho para vocês no próximo slide. Então, essa é a carinha do Google Earth. Vamos viajar aqui novamente pelo Google Earth. Eu clico aqui no botão viajante. Dentro de viajante, eu escolho camadas e venho em time-lapse no Google Earth. Aqui é possível nada mais nada menos do que fazer uma linha do tempo de uma determinada região. Então, eu consigo verificar aqui, ó, locais em destaque, por exemplo. Já tenho algumas coisas feitas pelo próprio Google Earth, né? Mas você também pode colocar uma determinada região, como por exemplo São Paulo. Ele vai para a região e faz a linha do tempo de 1984 até 2022. Quais foram as mudanças na paisagem? Olha, ele consegue mostrar isso nessa viagem pelo tempo. Então, isso é muito bacana, dá para você mostrar diversas regiões para os alunos também, né? Mostrar o que aconteceu ao longo desse tempo, né? Se você quiser até aumentar um pouquinho mais o zoom, você consegue. Então, você consegue ver as áreas de devastação ambiental, o que foi mudando, né? As áreas aqui, né? Por exemplo, aqui em Guarulhos teve uma grande mudança, olha, no tempo, né? A parte de Guarulhos aqui. Então, é bacana porque dá para você fazer todo essa investigação da passagem do tempo, né? O que mudou nesse tempo. Então, é uma ferramenta muito bacana também para utilizar em sala de aula. Bom, essas foram as minhas sugestões. Deixo aqui novamente a referência bibliográfica que eu usei para a parte de geografia, né, da Elza Yasuko Passini, Alfabetização Cartográfica e a Aprendizagem de Geografia, da editora Cortez. Deixo para vocês aqui como referência bibliográfica. Essas foram as sugestões que eu pude trazer para vocês aqui da aula número 2. Espero que vocês gostem, né? E deixa aí o seu like no vídeo, faz os seus comentários. Se precisar de qualquer coisa, nós do Núcleo Pedagógico sempre estamos à disposição de vocês. Não somente eu, mas está lá o Rodrigo, a Marisa, a Ângela e todo o Núcleo Pedagógico à disposição de vocês. Até o próximo vídeo!